Ouve a voz do bom pastor. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João capítulo 8, versículo 32. Provas e vitórias. Não consintas tristeza em teu coração, nem amargura, nem pranto e nem depressão. Expulse em nome de Jesus todo o mal que te oprime, toda dor que te aflige, te faz sofrer, te faz chorar, te roubando a paz. Oh, não consinta fracasso destruir tua fé. Oh, não consintas cair se estás de pé. Tomado a força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Quando avistar os ribeiros de mananciais, o teu deserto florir em perfeita paz. Todas as lutas e provas são passadas, chega o fim da jornada. Com a fronte exausta, marcada de lutar, não lembrarás mais das dores e dos tristes ais. Verás que valeu a pena findar e guardar a fé, qual guerreiro fiel, vencedor tem troféu, tem coroa no
nessa vida e na outra vida terás galardão. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvintes, o nosso tema é esclarecendo a palavra. Há uma questão bastante discutida sobre a palavra pastor. E há uma religião, não vou citar o nome, diz que pastor é só Jesus e eles chamam os seus líderes de ancião, excluem pastor. Mas o quadro aí está invertido. Na carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, está escrito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Em Atos capítulo 15, versículo 23, está escrito: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Notem que a palavra presbítero e ancião estão no plural. A palavra presbítero vem do grego presbuteros, e a palavra ancião vem do latim antianos. As duas palavras significam a mesma coisa: uma pessoa avançada em idade. Agora, os anciãos e os presbíteros, o que significa a mesma coisa, pessoas avançadas em idade, na igreja eram pessoas avançadas em idade no cristianismo. Vou dar um exemplo. Poderia ter um irmão de 40 anos e um irmão de 80. O irmão de 80 era noviço na fé. O de 40 anos era ancião na fé. Então esse, se tivesse uma boa conduta, ele seria escolhido para ancião. Ancião e presbíteros são auxiliares. Vejam bem, auxiliares. Agora existe outra palavra que é a bispo. Essa palavra significa supervisor. Essa palavra, ela está apontando mais para o próprio pastor. Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o pastor é o bispo daquela congregação e ele tem que ser um ancião na fé.
ou um presbítero na fé. Ele não pode ser um neófito. E ele vai apacentar o rebanho, supervisionar o rebanho. Nós encontramos em São João capítulo 21, versículo 17. Vamos lá. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe o Senhor, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ora, quem medica é médico, quem advoga é advogado, quem ensina é professor. Então, quem apacenta é o pastor. Por isso que no Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor é o guia, mas eles dizem assim: pastor é Jesus. Concordo. Nós vamos para aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, quando ele estava na terra, ele era o único pastor. Mas antes dele subir, ele constituiu Pedro como pastor da igreja de Jerusalém. Repetindo, São João 21, 17. E fazendo a homens pastores, ele tornou-se o sumo pastor. O que é sumo pastor? É um pastor chefe, é um pastor acima dos pastores que ele constituiu. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então vejam bem, ele é o sumo pastor e ele constituiu pastores. Aos Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas e outros para pastores, evangelistas e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Jesus Cristo. Então, a igreja que não tem pastor, ela nunca chegará à estatura do varão perfeito. Ela nunca chega à perfeição. Aos Hebreus, capítulo
13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como hão de dar conta delas. Agora vamos falar um pouco a respeito do ósculo. Vejam bem, em Romanos 16, versículo 16, está escrito: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Ouvintes, o ósculo não é uma saudação exclusiva dos judeus. Vários outros povos usam o ósculo como saudação. E não é uma doutrina saudar desta maneira. Era um costume em Israel que passou para o cristianismo, e São Paulo, vendo isso, pediu que o fizesse. Isto é, pediu que quando fossem oscular, fizesse com santidade e não com formalidade apenas. Como o bom dia, o boa tarde, o boa noite, ou até o aperto de mão, ou até a paz do Senhor, a paz de Deus, Deus te abençoe, não é para fazer com formalidade, é para fazer com sentimento cristão. Estão entendendo? Agora, eles saudavam publicamente, não era só dentro da igreja. Então, o ósculo santo não é uma doutrina. Me mostra na Bíblia Paulo, Pedro ou alguém dizendo que se não saudar com ósculo, não entrará no reino de Deus. Mostra-me uma escritura. Então, ósculo santo é um costume que deve ser feito, sim, não por formalidade, mas feito de coração, com sentimento cristão, tanto quanto dizer a paz de Deus, Deus te abençoe, a paz do Senhor, um aperto de mão, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ser feito com sentimento, desejando de fato aquilo que sai da nossa boca. Agora, acerca do véu, é muito simples. Paulo, ele está estabelecendo que o cabelo foi dado em lugar de véu. No lugar, em lugar, tem gente que fica batendo nisso, tentando arrumar as coisas. É a mesma coisa. 1 aos Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 16. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, isto é, se alguém quer discutir esta questão, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Isto é, o que São Paulo falou, não cabe nós discutirmos.
cabe a nós obedecermos. O cabelo foi dado no lugar, em lugar, é a mesma coisa, em lugar de véu. Então não há necessidade de uma pessoa orar com um véu na cabeça. Se fosse assim, teríamos que carregar o véu diariamente, porque Paulo disse para orar sem cessar. Outra coisa importante que eu quero mencionar aqui, acerca de orar só de joelhos. Mateus 6,5. Olha o motivo que Jesus repreendeu as pessoas por orar em pé. É que ele enxergava dentro do coração das pessoas. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então o Senhor Jesus via as pessoas orando em pé na sinagoga, nas esquinas, mas ele olhou para o coração deles e viu naqueles corações hipocrisia. Eles não estavam orando em pé, como que eu não tenho vergonha de orar em pé, nas ruas. Tá entendendo? Porque hoje as pessoas fazem muito dentro de 4 paredes. A Bíblia manda a gente levantar mãos santas em todos os lugares. Então, num restaurante, tinha que ter alguém com as mãos levantadas, orando pelo almoço, pelo jantar. Então, Jesus viu que aqueles homens em pé faziam para se aparecer. Tá entendendo? Então, ele atacou a hipocrisia deles. Ele não está dizendo que não se pode orar em pé. Orar só ajoelhado é doutrina de homens. Eu oro no volante do meu carro, eu oro deitado, eu oro andando, eu oro ajoelhado. A Bíblia manda orar sem cessar. Você vai ficar ajoelhado o tempo todo? Irmãos, que essas verdades os libertem. Que Deus vos abençoe grandemente, para que vocês possam adorar a Deus em espírito e em verdade, segundo as Escrituras e não segundo os achismos, não segundo as doutrinas dos homens. Nós vamos orar. Gracioso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, esclarece estas palavras, essas verdades no coração dos teus filhos, para que eles sejam desengaiolados, libertados do sistema e possam estar livres na tua palavra, porque a verdade é que nos liberta. Em nome do Senhor Jesus, cure, Pai, os doentes, abre porta que estão fechadas, abençoe as famílias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim chegamos ao final de mais uma programação. A partir desse momento, você nos encontra através do fone e WhatsApp 69 99227 26
84. Você estará falando com o pastor Antônio Gomes. Você pode também solicitar uma visita ao seu lar e solicitar um material gratuito para que você conheça ainda melhor essa mensagem que pregamos. Estamos à sua disposição. Você também pode nos acompanhar pela internet. Você vai no YouTube e ali você põe a Voz do Pastor e você terá acesso a hinos, pregações e cultos ao vivo. Na internet, no YouTube, você põe a Voz do Pastor e ali você terá acesso a todo esse material. Nós cremos que você estará nos ouvindo na próxima programação e até lá, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.